Oi, pessoal do YouTube! Hoje a gente vai fazer exercícios de física da FATEC 2019. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Para as questões de 35 a 37, a prova dá pra gente um texto. Esse texto é muito grande, não vou ler ele inteiro, mas ele fala de um navio elétrico que vai servir para levar fertilizantes de uma fábrica de um lugar para o outro. Então, conforme a gente for fazendo os exercícios, a gente volta no texto para pegar os dados. Então, o primeiro exercício, desconsiderando as acelerações de saída e de chegada do navio dos portos de Brevik e Larvik, é correto afirmar que... Vamos analisar as afirmativas. Então, na letra A, um nó é igual a aproximadamente 1,85 quilômetros. Isso já está errado de cara, porque nó é medida de velocidade para um navio, e não de distância, como está dizendo aí. Então, toda vez aqui que ele menciona uma velocidade, como, por exemplo, a velocidade máxima que o navio chega, 18,5 km por hora, ele coloca para a gente entre parênteses aqui, 10 nós. Então, nó é medida de velocidade e não de distância. Então, a letra A já está errada, não é. Na letra B, milha náutica é também unidade de medida pertencente ao Sistema Internacional de Unidades. A unidade de distância no Sistema Internacional é o metro. Milha náutica é sim uma unidade de distância, porém não é uma medida do Sistema Internacional. A do Sistema Internacional é metro, então está errado. Na letra C, a velocidade média do navio nessa rota, na rota entre a fábrica e os portos de Brevik e Larvik, ele fala que seria obrigatoriamente 8 nós. Só que no texto, ele fala que o navio vai funcionar em velocidade de cruzeiro, que é 11 km por hora ou 6 nós. Aqui ele já está dando para a gente uma velocidade média. Então, a letra C também está errada. A velocidade média do navio é 6 nós, não 8. Então, a C também está errada. O menor tempo possível da viagem nesse percurso seria exatamente 1 hora. E aí, na letra E, ele fala também, o navio mantendo a velocidade de cruzeiro levaria aproximadamente 2 horas no percurso. Bom, as duas se referem ao tempo de viagem. Então, vamos calcular o tempo de viagem. Para a letra E, ele fala mantendo a velocidade de cruzeiro. Então, a gente vai fazer V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é 11 km por hora. A gente viu lá, 6 nós, 11 km por hora é a velocidade de cruzeiro. A distância, ele fala aqui no texto também, aqui, 22 km. Então, o navio vai percorrer 22 km, nosso ΔS. E o ΔT é o que a gente quer. ΔT é igual a 22 dividido por 11, que é 2 horas. Então, a gente já sabe que a letra E está certa. Vamos ver a letra D? Só vou mostrar para vocês e explicar o que ele quer dizer com isso, né? O menor tempo possível seria quando o navio navegasse na velocidade máxima. No texto, ele fala que o navio pode atingir até 18,5 km por hora. Então, é só calcular com essa velocidade e a mesma distância, de 22 km. Então, a gente vai ter, em vez de 11, 18,5, que é a velocidade máxima do navio. Se ele navega com a velocidade máxima, ele tem o tempo mínimo de navegação. Então, aqui o nosso ΔS e o ΔT. O nosso ΔT vai ser igual a 1,2. O que acontece aqui? Na letra D, ele fala exatamente 1 hora. Por isso que a letra D está errada. Porque não é exatamente, é 1, alguma coisa. Então, a letra E é a que está certa. Questão 36. Se o navio considerado estável
percorre um trecho qualquer em velocidade de cruzeiro, podemos concluir que a quantidade de movimento em quilogramas vezes metro por segundo nesse trecho especificado é aproximadamente... Bom, quantidade de movimento, mesmo que a gente não saiba a formulinha, ele dá para a gente de bandeja aqui, ó. Ele fala que a unidade de medida da quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Então, a nossa quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Massa é quilograma, velocidade é metro por segundo. Aqui ele falou em velocidade de cruzeiro, nossos 6 nós ou 11 km por hora. Só que a gente tem que observar aqui as unidades, porque ele pede quilograma e metro por segundo. Então, a gente tem que transformar. Aqui no texto, ele dá para a gente a velocidade em 11 km por hora. Então, a gente tem que transformar em metro por segundo. E o peso do navio, ele dá 4.500 toneladas, a massa, né? Então, a gente precisa transformar essa massa em quilogramas também. Então, quantidade de movimento vai ser igual a 4.500, isso é tonelada. 1 tonelada é 1.000 quilogramas, então a gente acrescenta mais 3 zeros e virou quilograma. A velocidade é 11 quilômetros por hora. Para transformar para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Essa conta aqui vai dar para a gente 1,37 vezes 10 a sétima quilograma metro por segundo. E a resposta é letra D. Na questão 37, a última referente ao texto, relacionando as informações do texto com os respectivos conceitos físicos, está correto afirmar que... Então, vamos analisar aqui as afirmativas. Na letra A, ele fala que 4 megawatt-hora equivale à potência máxima da bateria em condições normais. Se a gente voltar aqui no texto, ele realmente dá esse valor para a gente, 4 megawatt-hora. Ele fala que é o quanto o conjunto de baterias pode prover para o navio. Porém, 4 megawatt-hora não é medida de potência, e eu vou mostrar para vocês. Potência é energia sobre tempo. Então, a gente pode escrever que energia é igual a potência vezes tempo. Potência é watt, ou, no caso, megawatt. Tempo é segundo, ou, no caso, hora. Então, energia, a gente pode dizer que é megawatt vezes hora, que é o caso da unidade que a gente tem aqui. Então, 4 megawatt-hora é a energia máxima da bateria em condições normais, e não a potência. Portanto, a letra A está errada. Na letra B, podemos considerar que, em condições de estabilidade estática e repouso, o empuxo aplicado no navio equivale a 4,5 vezes 10 a sétima newtons. No caso de um navio parado, o que vai acontecer? O navio está aqui e a água está aqui. Ele falou que está em repouso, então a gente tem o peso do navio para baixo e o empuxo para cima. O empuxo é a força que a água aplica no objeto, no caso, no navio. Então, se ele está em repouso, o empuxo é igual ao peso. Então, é só fazer E igual a P. O volume que está dentro da água, a gente não sabe, então não dá para calcular o empuxo dessa forma. Mas como ele é igual ao peso, a gente pode dizer que empuxo é igual a mg. A massa a gente tem, que é 4.500 toneladas, então a gente coloca mais 3 zeros aqui. E a gravidade, que é 10. A gente vai ter, então, um empuxo igual a 4,5 vezes 10 a sétima. A gente tem um zero aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma vírgula aqui, 7. Então, 4,5 vezes 10 a sétima newtons. Então, a letra B está certa.
Vamos ver por que as outras 3 estão erradas, tá? As câmeras no visível e no infravermelho referem-se a câmeras que operam com ondas eletromagnéticas nas frequências do visível e do infravermelho e, portanto, não funcionam à noite. Bom, até a parte das ondas eletromagnéticas está certa, né? As câmeras chamam visível e infravermelho porque elas funcionam nas frequências de visível e infravermelho, respectivamente. Porém, o fato delas não funcionarem à noite não é verdade para as duas. A do visível realmente não funciona à noite, porque ela precisa de luz. Então, quando está escuro, a visibilidade dela é ruim ou nula. Porém, o infravermelho funciona de noite. A letra D. O sistema de detecção radar funciona por emissão de ondas mecânicas de rádio na frequência da luz visível. Você não precisa nem saber o que é radar para saber que essa está errada, porque onda de rádio é onda eletromagnética e não mecânica. Além do mais, a onda de rádio tem uma frequência diferente da faixa de luz visível. Portanto, a letra D também está errada. O sistema de detecção LIDAR torna-se mais lento e menos preciso em comparação a outros métodos por operar com pulsos de luz laser. Esse também está errado sem mesmo você saber o que é esse sistema LIDAR. Porque já que ele opera com pulsos de luz laser, a luz tem a velocidade maior que existe. Então, ele vai ser o mais rápido. Portanto, a nossa resposta é letra B. Na questão 38, agora não tem mais a ver com o texto do navio, a figura apresenta a obra de litogravura Mão com Esfera Refletora, de 1935, do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1972, que se representou por uma imagem refletida em uma esfera. Sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada que se... Primeiro, antes de analisar as afirmativas, vamos entender como funciona essa esfera. A esfera funciona como um espelho convexo. Então, na letra A, onde a gente vê lente, já está errado. Ela está refletindo, então não pode ser lente, só pode ser espelho. Aqui, a gente vê espelho côncavo, só que a esfera, ela é assim, e essa parte aqui é que reflete, a parte de fora. Então, é como se fosse um espelho convexo. Então, não é espelho côncavo, a B já está errada. A letra C. A imagem se classifica em menor, direita e real. Menor e direita, com certeza ela é, porque a imagem é menor que o artista real. Ela é direita, porque ela não está de cabeça para baixo, né? Ela não está ao contrário do artista. Mas ela não é real, né? Ela está como se fosse dentro da esfera. Ela não está projetada para fora. Então, ela é virtual. Portanto, a letra C também está errada. Na letra D, posiciona entre o foco e o vértice da face refletora. Bom, essa afirmação faz sentido, né? No espelho convexo, tanto faz onde eu posiciono o objeto, né? A gente tem aqui foco e o centro. Então, foco e centro. E aqui é o vértice, né? E isso daqui vai ser o raio de curvatura, tá bom? Aqui é o vértice. Tanto faz eu colocar o objeto aqui, entre o foco e o vértice, ou eu colocar aqui entre o foco e o centro, ou colocar depois, antes do centro, tanto faz. A imagem no espelho convexo sempre vai ser menor, direita e virtual. Portanto, a D provavelmente está certa. Vamos ver a E. Posiciona entre o raio de curvatura e o vértice da face refletora. Essa frase não faz sentido, porque o raio de curvatura é a distância entre o meio aqui do espelho e o centro. Então, o raio de curvatura não é um lugar em que a gente pode situar o objeto. Portanto, a E está errada. A nossa resposta é letra D. Vamos agora para a última questão.
Um circuito eletrônico utilizado pelos alunos da FATEC possui resistores medidos em ohm e uma DDP de 12 volts entre os pontos A e B, conforme a figura. O valor da corrente elétrica da associação de resistores no circuito apresentado na figura em ampere é... Esse exercício só assusta por causa da figura, que é uma figura de um circuito, só que ela está muito esquisito. A única coisa que a gente consegue enxergar de cara aqui é onde que está a nossa DDP entre os pontos A e B, 12 volts. Agora, vamos observar aqui. Aqui a gente tem um nó e aqui a gente tem outro nó. Na parte de cima, a gente tem dois ramos. Um com 2 resistores de 12 volts e o outro com 3 resistores de 8 volts. Observem que eles estão ligados no mesmo nó. Então, eles estão em paralelo, os dois ramos. Então, aqui eu tenho 8, 8, 8, 12 e 12. Agora, vamos olhar o de baixo. O de baixo tem a mesma coisa, 2 de 12 e 3 de 8. Os dois ramos estão ligados no mesmo nó, que também é o nó dos ramos de cima. Então, está tudo em paralelo. A gente tem aqui mais 2 de 12 e aqui mais 3 de 8. Então, aqui é 12, 12, 8, 8 e 8. E aí, a gente nota que os pontos A e B, que é onde a gente tem a DDP, eles também estão ligados no nó. Agora ficou fácil de ver, né? Então, a gente tem aqui 4 ramos, 2 ramos com 3 resistores de 8 ampere e 2 ramos com 2 resistores de 12 ampere. Se a gente somar aqui em série, né, os que estão em série, nesse ramo de cima, a gente tem 24 ohms, aqui 12 mais 12 também dá 24, aqui também é 24 e aqui também é 24. Agora fica fácil fazer a resistência equivalente. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 24, 4 vezes, porque a gente tem 4 ramos com a resistência de 24 ohms. Então, a gente vai ter 4 sobre 24. Cancela aqui, divide por 4, aqui divide por 6. Então, a nossa resistência equivalente vai ser igual a 6 ohms. E agora, a gente usa o igual a R vezes I. Nosso E, 12 volts. A resistência equivalente é 6. E a corrente é o que eu quero. I vai ser igual a 12 dividido por 6, que é 2 ampere. E a nossa resposta é letra E. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!